Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BR Condos Cast, o podcast da BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do país. E aqui no podcast a gente fala principalmente sobre tendências, insights que moldam o futuro do mercado imobiliário e condominial. E hoje um tema muito importante para quem atua com condomínio. Vamos falar sobre seguro, principalmente seguro condominial e também outros produtos que existem no mercado que são importantes para o nosso dia a dia. E para falar sobre isso, ela, nossa convidada, Salete Monteiro. Salete, muito obrigada. Muito Obrigada. obrigado. Vamos fazer desse bate-papo sobre um assunto, né, que é tão importante, tão técnico, bem descontraído. E para apresentar aqui a Salete para vocês, Salete, que é graduada em Administração e Marketing e atua nesse mercado há 35 anos. Salete hoje é gerente da Allianz Seguro na região aqui de Blumenau e Joinville. Tem uma atividade também associativista como diretora do Sintseg e integrante do Clube da Bolinha. Seja muito bem-vinda, Salete. Obrigado. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu quero começar o papo aqui te perguntando, que história é essa do Clube da Bolinha, Salete? É Clube do Bolinha, da Luluzinha, Dou bolinha? do Bolinha? É interessante, né? O mercado de seguros traz algumas novidades, né? No passado, o Clube da Bolinha tem 30 anos já de mercado aqui em Santa Catarina, né? E ele surgiu de uma necessidade de se mediar, ou melhor dizendo, de se relacionar com o mercado entre seguradoras. Então, gerentes e diretores de seguradoras formaram esse clube. E por que da bolinha? Porque, na verdade, uma das referências fortes é a bolinha branca e a bolinha preta, que ela Ah, serve então não tem de. nada a ver com o Bolinha e com o Luluzinha. Não, não tem, mas geralmente quando a gente vai fazer eventos, isso acaba. Eles já, se eu for marcar num restaurante, pode dar complicação. Eles já imaginam que é o clube do Bolinha, né? Aham. Então vai vir um pessoal forte no garfo. Mas não tem nada a ver. A bolinha é por conta da votação. Bolinhas brancas e bolinhas pretas. E votação do quê? Dos novos membros. Então, todo novo membro que faz parte, ele tem que ser aceito pelos Uhum. integrantes já existentes. Legal. Bacana. E esse movimento associativista é muito interessante. Você faz parte do sindicato. Eu fui presidente de sindicato patronal durante muitos anos, e isso é uma coisa que a gente só aprende fazendo, né? E no final do dia é basicamente você tirar um pouco do seu tempo, da família, da empresa, dos negócios, para se dedicar ao coletivo, né? Para se dedicar aos problemas que não são só seus, mas que são do mercado e que Uhum. às vezes as soluções passam justamente por essa necessidade de diálogo, né? Então, o Sim. associativismo de quem gosta mesmo está na veia. Verdade. O Sindicato das Seguradoras também é muito antigo. Aliás, ele faz esse ano 100 anos, né, em Santa Catarina. É uma entidade que vem em prol do mercado de seguros, mas também em prol da comunidade. Porque o objetivo, afinal, é levar ao público em geral o conceito de seguro, mas também agir como comunidade. Então, a gente procura, além de trabalhar com o conhecimento, né, com a informação, através de palestras e cursos, tanto para funcionários de seguradoras para como também para os corretores de seguros, né? Também a gente age em prol da comunidade. Nós estamos numa região que já foi afetada por desastres naturais, então a seguradora atua nesse sentido através de doações, né? E também a gente promove o saber, né? Que é o conhecer. Então, nos movimentos, por exemplo, Maio Amarelo, voltado ao trânsito, a gente se envolve com prefeituras locais, com entidades como a polícia, como o Corpo de Bombeiros, justamente porque no final das contas o que a gente quer é a proteção e o bem-estar da comunidade como um todo. Porque o objetivo do seguro, afinal, é esse, né? Aliás, é o que nos dá um grande prazer de trabalhar nessa área, quer dizer que, além do meu trabalho em si, a gente consegue devolver para a comunidade a esperança, né? E no sentido de que depois que todo o caos acontece, a seguradora chega com a indenização que dá aquele motivo de a vida continua, né? As coisas se reconectam, as coisas se reconstroem e se dá continuidade. Olha que bacana esse olhar, né, Sim. sobre o mercado de seguro. Muitas vezes as pessoas veem como um mero custo, né?
mas na verdade, quando é necessário, é uma oportunidade de reconstrução, é uma oportunidade de Sim. reinvenção também para a pessoa, né? Que bacana. E 35 anos nesse mercado, Salete, como é que você Ah, entrou, né? E se desenvolveu ao longo desse tempo? Eu costumo dizer que a gente é bom naquilo que a gente faz durante muito tempo, né? é verdade, é para ser, né? É para ser. O seguro aconteceu na minha vida meio por acaso, né? Então, eu trabalhava com contabilidade na época, era uma recém-adolescente, né? E aí, aos 18 anos, através da família e contatos, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma corretora de seguros. Então, foi a minha porta de Uhum. entrada. E a gente brinca no nosso mercado que o seguro é uma abelhinha, né? Quando pica, a gente não consegue se livrar. E realmente, porque é um setor muito instigante, né? Você está sempre reaprendendo. Ele se liga com várias áreas. Eu brinco que quando eu pensei em me formar, eu tinha dúvidas se eu queria ser advogada, se eu queria ser uma socióloga, se eu queria ser uma engenheira. E no final das contas, eu acabei fazendo administração e fui trabalhar uma área que tem muito contato com todas as outras que eu citei. Porque a gente trabalha com vendas, a gente trabalha com pessoas, é um serviço prestado, né? E Uhum. em horas bem críticas, então aí todo o psicológico, né, ajuda. Então, de uma certa forma, eu posso dizer que eu acabei indo para a área que realmente era aquilo que eu queria, né? Me satisfez isso como profissional, como ser humano. E quando a gente fala desse mercado de seguros, um dado que sempre me impressiona, agora já iniciando no bate-papo mais Uhum. técnico aqui, antes de falar do seguro condominial ou dos produtos do mercado imobiliário, um dado que sempre me chama muita atenção no seguro de veículo, que é o seguro talvez que as pessoas conheçam mais, né? Faz mais parte do dia a dia, o brasileiro gosta muito de carro, mas eu estava lendo que só 30% da frota de veículos no Brasil é segurada. E eu acho isso um percentual muito pequeno, principalmente eu que, olha, eu nunca tirei um carro de uma concessionária nem de casa se ele não tivesse, né, com a pólice de Sim. seguro em dia. Vai tirar o carro da Uhum. concessionária, já fala com o corretor, já fecha o seguro e depois vai lá tirar o carro da loja, né? E é uma coisa muito impressionante. 30% é um percentual muito É baixo, Salete. baixo. E é verdade. Na verdade, não chega nem a 30%, se a Nem gente chega a for. 30%, então. Porque quando a gente dá esse dado estatístico, a gente fala sobre uma frota segurável, Aham. né? Ah. E não sobre a frota geral de veículos, né? Então, É que porque nem índice de desemprego no Brasil, quer dizer, considera desempregado só quem está procurando e não está conseguindo. Quem está desocupado mesmo por não está aí. procurando, não está desempregado, né? De qualquer forma, é assustador realmente você estar no trânsito e imaginar que se você olhar ao redor de 10 veículos, só 3 vão estar segurados, né? Pois é. É uma questão de cultura, apesar de o brasileiro gostar muito de carro, e é verdade dizer que o seguro de automóvel é o seguro que tem a melhor penetração de seguro no Brasil. Se você Sim, ir para o lado de residência ou mesmo condomínio, é menor, né? Ainda assim, é pequeno, é baixo. É uma questão de consciência e também de economia, né? uhum, É claro que nem sempre o veículo que você consegue adquirir ele é segurável e também nem sempre a pessoa que tem a condição de ter tem condição de pagar o seguro. Porque tem a ver com a economia do país, claro. né? Quanto mais se evolui, né, uma tendência é a conscientização Mas é ser realmente maior. impressionante, num trânsito tão intenso que a gente tem nas grandes cidades do Sim, país, a quantidade de acidente que a gente vê e ouve falar e está sujeito diariamente, e o volume também de furtos, roubos, né, de carros que acontecem, como é que as pessoas não têm seguro do carro? É só uma impressão assim que realmente é quase que chocante para mim, uhum, porque o seguro do carro, naturalmente, ele é facultativo, e aí entra uma outra pergunta minha, né? Pouquíssimos seguros no nosso país são obrigatórios. O seguro do carro não é obrigatório. O obrigatório é o não, DPVAT, que você paga lá junto com o licenciamento, é uma parcela pequena, né? Você tem outros seguros, né? Mutuário, que vai financiar o imóvel, tem que ter seguro, alguns seguros na área rural, seguro aeronáutico, que são coisas que não estão no dia a dia das pessoas, né? sim, Mas o seguro do condomínio, esse é obrigatório. Tá é na lei, tem que fazer o seguro do prédio,
né? E aí eu pergunto, né? Tenho essa reflexão do porquê que num país onde pouquíssimos seguros são obrigatórios, o legislador, o governo diz, não, mas o seguro do condomínio tem que fazer. Isso é interessante. Essa lei é de 64, né? Sim, Já naquela época se observou que você está falando de praticamente uma comunidade, né? Você tem muitas pessoas envolvidas em condomínio. Então há uma questão de responsabilidade maior e por isso a necessidade de ser obrigatório. Mas na prática, o que a gente percebe é que muitos condomínios ainda não o fazem, né? Porque a sério? fiscalização, Ela não existe, né? ela não existe. Então, você dizer que é obrigatório, mas ninguém cobra, né? Uhum. Acaba realmente acontecendo isso. Eu estava falando em questão de penetração de seguros, né? Que eu falei do automóvel, realmente a penetração de seguro de condomínio ela é menor. Olha Então, só. há muito trabalho ainda nesse sentido, na questão de conscientização. E por isso que vocês estão fazendo é essencial, né? As pessoas realmente têm que saber, principalmente o síndico, por conta da responsabilidade que ele tem sobre isso. Nem todos sabem que ele tem essa responsabilidade. Entre danos do condomínio causados a moradores, ele pode ser responsabilizado, né? Então, ele contratar um seguro, e principalmente o seguro mais completo possível, é essencial. Nós temos dentro da BR Condos uma estrutura própria de corretagem de seguros justamente em razão dessa obrigatoriedade, ou seja, a nossa Uhum. equipe monitora vencimento de apólices, não deixa o síndico esquecer que tem que renovar, faz o estudo adequado para que as coberturas sejam, né, aquelas que de fato atendem as características daquele empreendimento, daquele condomínio em particular, mas assim, a gente tem algumas dificuldades eventuais, mas eu posso te dizer com tranquilidade que no que depende de nós na BR Contas, 100% da nossa carteira de condomínios está assegurada. E ela na minha visão, assim, um seguro obrigatório, justamente por isso que você falou. Porque se acontece um problema, ele é um problema coletivo, Sim. né? Ou seja, o gestor, o síndico, o administrador precisa fazer o seguro e é obrigatório, justamente porque existe ali um potencial de sinistralidade que não é só contra uma unidade ou como uma pessoa. Se acontece alguma coisa, você pode afetar o prédio inteiro, muitas pessoas, muitas famílias, muito patrimônio envolvido. E se não tem o seguro, você fatalmente vai ter um problema social Com ali, certeza. né? E aí, na linha do que você está falando também, é imprescindível se dizer ao síndico, né, a quem nos ouve, né, importante sempre você procurar um especialista da área. E aí, eu destaco o trabalho da BR Condos nesse sentido, porque dentro da cobertura de seguros você tem opções, né? E a gente tem a cobertura ampla, a gente tem a cobertura simples, né? Então, é esse especialista que vai orientar a melhor contratação para esse condomínio, para esse síndico, né? Obviamente, do meu lado como segurador, eu sempre indicaria a cobertura ampla, justamente, o nome já diz tudo, né? Uhum. Ela tem uma série de coberturas a mais. E se a gente olhar os tempos atuais, pensando aqui um pouco em clima, né? Hoje nós estamos num dia muito quente aqui em Joinville, a gente está aí na espera talvez de uma chuva, né? E nós temos uma situação de alagamento que é comum na nossa Uhum. região, Sim. né? Quando a gente olha a cobertura ampla e o que ela se destaca da simples é justamente que ela tem as coberturas que o mercado de seguros tem mais dificuldade de oferecer, que é a cobertura de alagamento e a cobertura de desmoronamento. A gente pode citar N exemplos, né? O Sim. mais recente, Rio Grande do Sul, que passou por uma tragédia muito grande. Então, os edifícios lá que tinham a cobertura ampla contratada, todos foram atendidos, todos foram cobertos, né? Então, essa é uma informação importante. Por isso, a necessidade do especialista pela melhor orientação. É importante o síndico entender que seguro não é um custo, né? É uma proteção, é um investimento. Ele tem que fazer parte das contas do condomínio nesse sentido. Uhum. E quanto mais ampla a tua abrangência de coberturas, melhor. Uhum. Essa diferença da básica ampla para a básica simples é algo que durante muito tempo eu tive dificuldade para entender. Imagino que a maioria das pessoas em casa e quem atua no mercado condominial, síndicos, não saibam bem a diferença, né, da contratação da cobertura ampla ou da cobertura simples, e é bom entender, até porque os preços podem ser potencialmente muito diferentes também. Sim. E às vezes o que faz a pessoa decidir por determinada proposta de seguro é o preço, né?
Não, essa tá muito cara, vou nessa outra que tá mais barata. Além da responsabilidade de fazer o seguro, o síndico também tem a responsabilidade de fazer o seguro bem feito, o seguro adequado, com as coberturas que de fato atendam aquela edificação, aquela comunidade, aquelas pessoas. E aí é sempre importante avaliar se vale a pena, então, fazer a contratação da básica ampla, como você está falando, e contando a história até da nossa região aqui, né, do Rio Grande do Sul, do litoral catarinense, que sofre muito periodicamente, né, Sim. com alagamentos, com chuvas muito fortes, com enchentes, né, e aqueles que têm a cobertura ampla potencialmente estarão sempre cobertos, né. E a diferença que a nossa corretora de seguros uma vez tentando me explicar, né, e eu questionando e questionando, ela disse: Fernando, quando você tem a contratação da pólice do condomínio na cobertura ampla, você contratou cobertura, né, basicamente de tudo que é preciso, com exceção daquilo que estiver expressamente excluído. Na cobertura básica simples, você vai ter que contratar a básica e você vai ter que contratar coberturas adicionais para aquele empreendimento. E você só vai ter cobertura daquilo que está contratado. Exatamente. Então, acho que essa é a grande diferença, porque na básica simples, que é incêndio, raio, explosão e queda de aeronave. Isso isso. mesmo. Viu? Estudei. Já está ensinando. Incêndio, raio, explosão e queda de aeronave. Fumaça também, Fumaça se não me engano. também. Mas as demais coberturas você tem que contratar. Né? Então, dano elétrico, que talvez seja uma das principais coberturas, e é sempre o mais caro na linha, né, das Sim. coberturas, o dano elétrico sempre tem um percentual significativo no prêmio, e todas as outras, né, que precisam ser potencialmente contratadas. Então, acho que essa é a diferença básica, né, Salete? É a principal. Eu destacaria mais um ponto. Quando você fala em básica ampla, e aí eu citei o desmoronamento e o alagamento, que são realmente essas, você não consegue contratar na básica simples, Olha tá? só, olha que Porque informação aí importante. porque a questão da básica ampla, ela foi uma exigência da SUSEP, da Superintendência de Seguros, por justamente ver essa necessidade dentro do coletivo, que é o que a gente citou anteriormente. Então, você lá na básica simples, você não consegue contratar essas coberturas adicionais. Mas há uma outra questão que é importante, que na cobertura ampla, vou dar um exemplo para ficar claro. Você tem um condomínio de 50 milhões. Você contratou a básica ampla, o teu limite de indenização será 50 milhões em caso de incêndio, 50 milhões em caso de desmoronamento, alagamento, dano elétrico, vendaval e todas as coberturas que fazem parte do pacote da ampla. Todas elas estão no mesmo limite. Quando você faz a cobertura básica simples, então você contrata os mesmos 50 milhões para incêndio, mas aí o dano elétrico você pode fazer 300 mil, o vendaval você pode fazer 2 milhões, por isso que ela é potencialmente mais acessível. Né? Então, Entendi. mas quando você remete isso a coberturas que podem ter uma severidade muito grande, que é o caso do alagamento ou do desmoronamento, né? Aí se torna crítico, porque isso limita a indenização. Então, Sim. você imagina você ter um prédio de 50 milhões que venha ter um dano de 20 milhões, ele está limitado àquele limite de 1 milhão que foi contratado, 2 milhões, né? Então, esse também é um fator importante. E aí sobra a responsabilidade para o síndico da diferença daquilo que ele não contratou. Exatamente. Para muitas vezes baratear ele o pode preço ser da questionado pólice e responsabilizado por essa escolha. E uma coisa mais a falar, já que o assunto é custo, é dizer assim, o conceito de seguro é mutualidade, né? Mutualismo. Então, quanto maior a quantidade de condomínios que aderirem à básica ampla, mais acessível ele fica, porque aí eu crio um colchão maior de indenização. Entendi. Né? Esse é o básico do seguro. Mas você falando sobre essa questão da básica ampla e de que nela estaria incluído, então, né, desmoronamento e alagamento, coisa que eventualmente você não consegue contratar na básica simples, me pego até raciocinando que eventualmente na básica simples você estaria não cumprindo a legislação, porque a Lei 4591 de 64, como o novo Código Civil, fala em contratar seguro para cobertura de destruição, total ou parcial. Então a destruição ela não se dá só por incêndio, raio, explosão e queda de aeronave, ela pode se dar por desmoronamento,
né? A E lei, aí, ela como é que fica a obriga a cobertura? contratação de apólice, mas ela não coloca todas as coberturas Sim, como exatamente. A lei não acaba dando fala da esse cobertura, espaço. né? Ela não traz na legislação o que está homologado na SUSEP. Ela diz, você tem que contratar seguro para destruição, total ou parcial. Como vai se dar essa destruição e potencialmente os riscos que existem e o que vai haver de produto no mercado, não é Uhum. comigo, né? Aí vai para livre concorrência e livre mercado. Eu acho que o parcial acaba justificando isso, mas que realmente não seria adequado. Talvez seria o momento de atualizar a lei, né? Já que a gente está falando que ela é de 64. E Exatamente. aí é uma tendência, eu acho que é uma tendência futura, inclusive. Mas você comentou, né, infelizmente, os desastres naturais que nós tivemos, né, no sul Uhum. do país mais recentemente, e isso me parece também trouxe aumento, né, muitas vezes de preço das próprias apólices, porque tem a questão da mutualidade, desse colchão que você falou, mas quando existe uma necessidade muito grande, né, de indenização em razão de uma catástrofe, Sim. que atinge um volume muito grande de pessoas potencialmente seguradas, e imagino que isso tenha impactado, né, também no preço das apólices mais recentemente. A gente tem recebido eventualmente algum comentário nesse sentido, alguma reclamação dos nossos clientes síndicos, né, questionando por que está tão caro esse ano a apólice de seguro. Imagino que seja por isso, né? Com certeza. É um conceito direto de seguro, né? A gente leva em consideração a sinistralidade, a probabilidade e a mutualidade. Então, quando há uma quantidade muito grande de sinistros, eu acabo tendo que refazer as contas, né? Isso tem que ser repassado. Se a gente pensar até, posso citar um exemplo comum e recente, que talvez aí todos até lembrem, a questão da pandemia. Ela teve uma ação muito forte no seguro quando ela surgiu, e eu vou citar o seguro de automóvel como exemplo, para não Uhum. falar de seguro de vida, né? Mas no seguro de automóvel nós trabalhávamos com custo médio de X. Quando entrou a pandemia, todo mundo se recolheu, né? Eu posso falar, eu como segurador, fiquei 2 anos sem poder rodar, né, nos Uhum. clientes como se fazia antigamente. E aí acabou que as pessoas, né, vamos dizer assim, evitaram mais o trânsito, e aí o custo do sinistro diminuiu, o custo de seguro caiu. Olha, eu tenho, você falou em 35 anos de seguro, isso foi a primeira vez que eu vi acontecer, né? O custo de seguro baixou, porque teve menos As sinistro, as pessoas não pessoas saíam de também. casa, não saíam de carro, lógico, o trânsito estava mais tranquilo, menos pessoas na rua, menos acidente de carro, Exatamente. Então, o menos custo indenização, diminuiu e aí reduziu automaticamente. o custo do seguro. Olha, você me citou uma coisa boa da pandemia, então, Tu pelo viu? menos. É, Porque pode dizer realmente que o foi uma trânsito das estava poucas uma coisas maravilha, boas. né? Eu lembro que eu morava em Florianópolis na época, e entrar e sair da ilha em horário de pico é um caos, né? E Uhum. na pandemia você passava naquela ponte lá, numa tranquilidade. E olha, trânsito fácil em Florianópolis é difícil, né? É, Acho que só na exatamente. pandemia mesmo. Só na pandemia foi. Já voltou tudo ao normal, piorou, inclusive. Mas essas preocupações que a gente tem na contratação do seguro, eu sempre questiono também o baixo índice de seguros residenciais, né? Eu falei, eu sou talvez o maluco do seguro, porque além de sempre ter tido seguro de veículos, né? Eu tenho seguro da casa, do apartamento que eu moro, que é alugado, tem que ter seguro. Eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro viagem, quando eu vou viajar eu faço seguro viagem, mas o seguro residencial, o percentual também é muito pequeno, né? E a Muito gente vê baixo. isso nos condomínios. Isso tudo não deve ter índice de potencial de áreas de residências seguradas, tem? O mais recente que eu fiz é um trabalho que a gente fez aí já tem um ano, porque esses números são da CNSEG, né? Aham. Em torno de 13% seria a penetração do seguro residencial 13 no Sul. No no Sul. sul, Porque o Sul tem realmente um bom uma índice. É cultura uma cultura já para maior já seguro mais de. desenvolvida, Aham. tá? De condomínio eu não saberia te dizer, mas eu acredito que é inferior, tá? Olha só. Então, é uma questão de cultural mesmo, Aham. né? Eu falei que também é ligada à economia, mas culturalmente as pessoas pensam, e aí você falou sobre o seguro de automóvel, né? Aham. Quando se fala em seguro, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é o seguro do carro.
Mas a gente que trabalha com condomínios na BR Condos, né? Como eu falei, a gente mantém a nossa carteira de clientes todos, né? Com esse Uhum. olhar para o seguro, todos segurados, a gente tem uma equipe própria para isso, mas a gente tem um pouco de dificuldade na venda, né? Ou na, como é que eu vou te dizer? No Na convencimento, às argumentação. vezes, né? Na Uhum. argumentação da pessoa contratar seguro, inclusive da residência, porque a pessoa acha que mora num condomínio e o condomínio tem seguro, ela não precisa contratar o seguro da unidade dela. Mas existem inúmeras hipóteses, né, e riscos que podem acontecer que não estão cobertos, né, individualmente para aquela pessoa pelo seguro do condomínio. Então, sinistros que podem acontecer originado de área privativa ou de membros da família da pessoa que podem trazer potencialmente um dever de indenização muito grande, não estão cobertos no seguro do condomínio. Então, a orientação é: faça o seguro do condomínio, senhor síndico, o senhor condômino faça o seguro da sua unidade, né? Sim, com certeza. O seguro de condomínio, a preocupação é com as áreas comuns, né, do condomínio e com a estrutura do condomínio em si. O que está dentro da residência é a responsabilidade do condômino. Então, se a gente citar o seguro residencial, além de ser um seguro de baixo custo, acessível, É quando a muito gente barato, olha né? percentualmente, ele tem uma série de benefícios, né? Eu trabalho com seguro, obviamente não consigo me ver sem coberturas, como você estava falando, mas uma coisa prática da minha vida é ter o seguro da minha residência amparado. Não só pelo seguro em si, que vai garantir os bens que estão lá dentro, mas também situações que fogem um pouco da curva da necessidade, que eu chamo de manutenção do lar, que são as assistências. As assistências existem no condomínio e existem no residencial também. Vou dar um exemplo prático para nós que estamos numa região quente, né? Detetização. Né? Então, eu faço todo ano no meu apartamento, eu moro no 8º andar, porque a gente tem, como é uma região muito quente, as formiguinhas, né, os Aham. insetos, então isso está coberto dentro da assistência. Uma questão da manutenção que eu sinto muito, sempre cito, é a questão de um eletrodoméstico que Uhum. venha falhar. O que, que você faz? Eu viajo bastante, então lá na minha geladeira já tem o 0800 da companhia. Aciona, porque ele vai me socorrer no momento que estragou a geladeira ou estragou a máquina de lavar, que são essas coisas que são primordiais, essenciais. Uhum. Imagina no calor que a gente está, não dá para ficar sem ar-condicionado, que Claro. inclusive é um bem que é coberto também, não pode ficar sem geladeira, né? Mulheres sabem, né? Máquina de lavar, nem pensar, uma família, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a assistência dá cobertura para esse conserto. Isto é maravilhoso, né? E é uma cobertura que o condomínio não vai te dar. Né? E isso sem falar, claro, cobertura de roubo, de vendaval, quebra de vidros, né? Tudo isso está incluso, incêndio também dos bens, né? Além de algumas coberturas que hoje já são, vamos dizer assim, novidade dentro da área de residencial, a gente tem cobertura até para atendimento de pet dentro do residencial. Sim. Quem não tem Aham. pet, né? Então, isso está muito comum também, isso dá cobertura para vacinas, para consultas de emergências. É excelente. Mas uma cobertura que eu acho bastante interessante a gente conversar dentro do seguro residencial é justamente o seguro de responsabilidade civil familiar, né? Is- Sim. Esse é muito interessante, até porque também tem no seguro da unidade cobertura para a seguinte situação. E olha, eu vou falar um negócio que acontece sempre em condomínio, é comum, eu já vi acontecer várias vezes, né, ao longo aí dos meus mais de 20 anos trabalhando com administração de condomínio, que é o cidadão que sai de casa ou sai da sala comercial, não está naquele momento e rompe uma tubulação, rompe um registro, rompe um duto, né, que Uhum. é o flexível que leva a água da pia, leva a água do sanitário. E isso acontece quando a pessoa não está em casa, não está na empresa, e aquilo alaga a casa, alaga o apartamento de baixo, alaga o corredor, alaga o elevador, queima a placa do elevador, né? E, e o seguro do condomínio não tem nada a ver com isso, É né? verdade. Porque a origem do problema não é uma estrutura, não é uma área comum, é uma área privativa que pertence à pessoa e que potencialmente, inclusive, aconteceu talvez até por falta de manutenção. Porque no manual lá do proprietário diz que determinadas vezes, né, com determinada Uhum. periodicidade, você tem que trocar lá o flexível que com o tempo resseca e racha. Né? Então, esse tipo de situação teria cobertura tanto do ponto de vista da responsabilidade civil familiar, como também para esse tipo de risco, né?
A responsabilidade civil familiar é bastante importante no quesito apartamentos, principalmente por conta dessa situação que você citou. E justamente o condomínio não responde por isso, é responsabilidade do morador. E a gente tem N exemplos, tá? Essa é uma das coberturas mais utilizadas, tá? Na carteira de residencial em apartamentos, que justamente uma coisa que você não prevê, e a cobertura ela está ligada a uma questão acidental, às vezes uma ruptura de uma tubulação, às vezes até num concerto que vai se fazer, né? Sim. Que não, eu tenho um Quem nunca? exemplo, Quem nunca vai exatamente. furar lá, botar um parafuso, um prego e acerta um cano? Acerta um cano. A gente tem exemplos N, né? Inclusive de pessoas que, ao fazer isso, acabam quebrando a prumada do prédio, né? E aí é uma situação crítica e realmente o condomínio vai responder por isso, é a responsabilidade do morador. E se a gente pegar em amplitude do RC familiar também, eu poderia citar, porque a responsabilidade civil, a cobertura é no âmbito do país, né? Então, ela dá a cobertura para o morador, para os filhos, Sim, pets porque a e responsabilidade civil não funcionários. é do imóvel, é do contratante, é Exatamente. pessoal, né? E você pode citar como exemplo, ah, eu deixar cair de repente um vaso da janela, né? Cair e afetar alguém. Posso citar o momento que eu posso estar no shopping center com o meu filho pequeno e ele vir a danificar uma loja, uma vitrine. A responsabilidade civil familiar Chega também nesse, vai chegar até lá para dar olha só. cobertura. Então, e sempre quando eu cito isso, as pessoas se impressionam. Poxa, eu não sabia Então a disso. família que tem aquele moleque meio endiabrado assim, que entra numa loja, sai mexendo em tudo, sai. É bom, Faça o faz o seguro. seguro residencial com responsabilidade civil familiar, Exatamente. né? O moleque tá segurado. Com certeza. Legal. E, Salete, você falou bastante, né, sobre o papel do corretor de seguros, né? E como corretor de seguros, claro, é importante justamente nesse aspecto de orientar, né, Uhum. na contratação do produto mais adequado, mas também no momento do sinistro, né? O corretor de imóvel, o corretor de seguros é a pessoa ali que vai estar à disposição para atender, para auxiliar, para tranquilizar, para encaminhar isso perante a seguradora, né? E eu vejo que a relação das seguradoras com as corretoras de seguro, com os corretores, é muito bacana, é muito positivo, né? Existe um contato muito contínuo, mas como é que isso está sendo construído nesse momento da tecnologia, né? Onde talvez você consiga contratar seguro diretamente por aplicativo, seguro como serviço. Como é que vocês estão vendo essa inovação? Olha, o corretor é um grande parceiro da seguradora, né? Eu não saberia te citar a lei de quando é, mas ela já tem bastante tempo, né? Em que tem a figura do corretor no processo de seguros. E há algum tempo, quando a tecnologia começou a chegar e a gente começou a falar em compra online, né? Começou a se questionar a figura do corretor Uhum. nessa transação. Mas as seguradoras mostraram, e a gente aprendeu com o tempo, isso, no mercado externo, inclusive, que a função do corretor como consultoria, ela é primordial. Seguro não é uma mercadoria, vamos dizer assim, não é um produto, melhor dizendo, fácil de você comprar, né? Por quê? Porque ele tem questões, né, de aceitação, de coberturas que estão relacionadas a ele. Então, apesar de já existir alguns serviços de compra direta de seguro, todas elas acontecem via um corretor de seguros, tá? E as seguradoras valorizam muito essa parceria. Eu brinco, né? Os corretores às vezes brincam, porque se a gente colocar a história de seguros, no passado era comum você ter uma seguradora com 200 funcionários. Hoje você tem 10 funcionários fazendo o trabalho daqueles 200 com uma produção muito superior. Porque eu tenho a figura do corretor, que é o consultor, que é justamente quem olha para o mercado de seguros, para todas as seguradoras, para todos os produtos existentes e faz a melhor adequação para aquele cliente, né? Então, é uma evolução que nós, seguradores, entendemos que vai permanecer, um conceito ainda mais evolutivo, porque hoje o próprio corretor é que busca a venda online, mais que as seguradoras. E de uma forma muito simples também, hoje, a minha região, eu tenho mais de
300 corretores que eu atendo, né? Então, a penetração e a pulverização que vem dos seguros é imensa. Para eu substituir isso por uma tecnologia, num processo tão complexo de venda que é a área de seguros, eu brinco, né? Dificilmente uma pessoa acorda de manhã, vê um dia lindo de sol e diz, hoje eu vou no shopping comprar um seguro. Né? Isso não vai acontecer. Não vai. Então, a figura da consultoria do corretor é importante porque é ele que busca. Ele que busca essa conscientização e a oferta do produto adequado. O seguro é um produto ou um serviço derivado, né, do bem de consumo inicial. Quer dizer, eu comprei o carro, seguro. Sim. Vou viajar, tenho que contratar o seguro. Acho que a tecnologia ela vem para ajudar esse processo, mas não para tirar a figura do corretor. É a tecnologia e inovação fazendo justamente talvez o trabalho de bastidor se tornar mais fácil, para que o corretor seja cada vez mais um consultor, uma pessoa de relacionamento, de atendimento e que melhore a experiência do usuário, do consumidor final, né? Exatamente. Se eu pegar nessa história, no passado, quando você ia fazer o seguro de um carro, o corretor ia lá fazer o seguro para você. E ele fazia a vistoria do veículo. Então, ele preenchia um formulário e uma das funções dele era tirar o decalque do chassi, por exemplo. Meu Deus, preenchia um formulário em 3 vias com carbono. Papel carbono. Meu Isso. Deus, entregamos agora. E aí decalcava lá o chassi, colava e tudo mais. Sim, pegava, botava no chassi, fazia. Exato. Então, isso lógico, não era nada otimizado, era demorado, era lento e também, obviamente, você fazia muito menos nesse formato, né? Hoje, a vistoria prévia, quando ela é exigida, ela vai para o próprio segurado, no link no celular, ele vai lá e faz as fotinhos e está resolvido. Então, aí é que entra a tecnologia muito fortemente, isso também na área de sinistro. Quando o sinistro não é um sinistro vultuoso, eu posso fazer uma inspeção digital. Inclusive na área do condomínio isso acontece bastante. Porque é uma forma da gente agilizar o processo, né? Para a seguradora, quanto mais rápido eu conseguir inspecionar e indenizar, mais barato esse seguro fica. Porque quanto mais tempo eu levo em discussão, mais tempo eu estou gastando em mão de obra, em tempo, em especialista para aquilo, então é ruim, né? E se isso for para um processo jurídico, pior ainda. Então, a tecnologia nos ajuda muito nesse processo. E ainda falando em tecnologia, ela já é hoje, a inteligência artificial, hoje ela já está embarcada, né, no modelo de precificação de seguro. Hoje ela já nos ajuda. Vai evoluir ainda muito mais. Com certeza. Eu gostaria de estar entrando no mercado agora. Para ver o que vai acontecer para frente, né? Acho que a gente vai chegar num momento que vai ser muito mais tecnológico do que já é, né? Mas ela já hoje tem um percentual importante para que a gente possa fazer uma precificação mais justa, mais adequada, com informações mais fidedignas. Sim. A sinistralidade, né, justamente precisa de muita informação, de banco de dados, de análise para você conseguir precificar isso da maneira mais adequada, até porque existem produtos ou existem mercados ou existem coberturas que algumas seguradoras inclusive tiram do mercado ou nem oferecem, né? Justamente em razão da alta sinistralidade ou do potencial muito grande de indenização ou da baixa mutualidade, como você bem citou, acaba o produto não ficando disponível para as pessoas, né? Sim. Foi a questão do desmoronamento e alagamento que eu te citei. E há mais recentemente uma preocupação grande com o dano elétrico voltado à área de condomínios. Perfeito, e aí já vamos entrar nesse assunto então, porque falando agora efetivamente sobre os sinistros que acontecem nos condomínios, né, e o dano elétrico talvez seja a cobertura mais acionada, porque a cobertura, né, de reconstrução, ela só é acionada quando de fato acontece uma grande tragédia, né? Ou seja, pegou fogo no prédio, danificou parte dos apartamentos ou da estrutura. Mas o que acontece no dia a dia, né? Normalmente problemas relacionados a dano elétrico e normalmente dano elétrico no elevador, né? Exatamente. E é justamente aí o que tem o maior custo para o condomínio, né? O elevador. Existe uma peça do elevador, inclusive, que ela tem a peça central, é o computador central do elevador. Quando essa peça tem pane,
né, pode saber que aí vai ter um custo elevado. Uhum. Quando a gente fala em sinistro, acho que é o mais importante levar para o síndico ou para o responsável lá pelo condomínio o que fazer nesse momento crítico, quando ele acontece. Então, vou dar o olhar do seguro aqui, né? Sim, por Então, favor. obviamente, a gente entende que quando o elevador parou, né? Isso já dá uma pane no condomínio. Eu moro em condomínio, sei como é que é. Às vezes é um elevador, é dois. Então, a falta dele afeta toda a comunidade Não, a ali do falta do condomínio. elevador inferniza a vida do síndico naquele momento, né? Eu acho que esse é, com certeza, acho que é a principal preocupação, né? Bom, ocorreu o dano, né? Parou de funcionar. O que que ele faz? A gente entende que a principal, obviamente, se não há uma queima, algo acontecendo no momento, como um derrame de água, por exemplo, né? Uhum. Ele vai tomar a primeira providência, que é estancar aquilo que está acontecendo no momento. Ou fechou o registro, ou usou um extintor no primeiro momento. Na sequência, obviamente, ele vai chamar o prestador com a preocupação que volte a funcionar e saber o que está acontecendo. Ok, nesse momento já é importante lembrar que existe o seguro, porque dentro do seguro eu tenho a assistência, né, que pode em alguns casos atender, e eu tenho também que colocar a figura do assessor do corretor de seguros ali Uhum. nesse momento. Olha, está acontecendo isso. E aí, à medida que o prestador chegue, né, no condomínio e ele precise fazer o conserto, a dica mais importante que eu daria ali para o responsável pelo condomínio é: não deixe de fotografar ou filmar tudo que está acontecendo. Por Uhum. quê? Essa é a primeira forma de registrar e dar clareza ao sinistro, tá? A segunda é preservar aquilo que for trocado ou danificado. Então, vamos dizer que o prestador chegou lá e vai precisar trocar o inversor de frequência, que é essa peça principal do elevador. E não é barata. Não é barata. Dependendo do condomínio, isso realmente toma valores bem elevados. Então, fez a troca do inversor, preserva o que você tirou, preserva a peça que foi danificada, fotografou, registrou, resolveu o problema, voltou a funcionar o elevador. Chama o corretor. Ou antes ainda, Uhum. né? Porque há Claro, porque o corretor situações vai dar essa orientação, né? há situações que a solução não é rápida, né? Uhum. Então, o melhor momento dele avisar o corretor é o momento que aconteceu o dano, né? Diz, olha, eu vou chamar o prestador, vou preservar, vou fotografar, e o que que eu faço agora? Para aí, então, ter a abertura do sinistro, né? Legal. E nem todas as coberturas, o timing, né, do acionamento é diferente, na verdade, porque a gente falou de cobertura de dano elétrico, que normalmente acontece no elevador, mas nas apólices de seguro dos condomínios, a gente também tem a figura da responsabilidade civil, do Uhum. síndico, do condomínio. E quando a gente fala de responsabilidade civil, do ponto de vista jurídico, a gente está falando em dinheiro, a gente está falando em indenização, né? Responsabilidade civil, ela se resume em dever de indenizar, é o dever de reparar o dano que aconteceu, né, ou por negligência, imprudência, imperícia, Uhum. e isso culmina em algum momento com o dever de indenizar, que é aí a importância do seguro para cobrir total ou parcialmente essa obrigação do condomínio. Mas não dá para acionar o seguro quando saiu, né, ou quando transitou em julgado uma sentença mandando o condomínio indenizar fulano por A, B ou C razões, né? Então é importante a gente falar também que na cobertura da responsabilidade civil do síndico do condomínio tem que acionar no momento que aconteceu o ato, né? Sim. O ato potencialmente entendido como ilícito, né? Como ilícito civil que gera uma responsabilidade, um dever de indenizar. Então é Uhum. importante falar também para quem está trabalhando na área, né, e lida com seguros de condomínio, seja administradora, seja síndico, a responsabilidade civil você tem que acionar o seguro e falar com o corretor também quando acontece o problema, né? E não Exato. quando sai uma decisão judicial que obriga o condomínio a indenizar. Aí não tem mais Exato. jeito, né? O conceito da cobertura de RC, se você olhar o contrato, ele diz que a indenização deriva justamente de uma causa tramitada e julgada. Sim. Realmente lá no texto fala isso. O que a gente orienta é aciona no momento em que aconteceu. Por quê? Muitas vezes, pela clareza da situação, a seguradora nem espera haver
a transição e o julgamento da ação. Ela indeniza antes, Olha só. né? Então, isso de fato é importante, tá? Claro que todo caso é um caso, né? E a gente está aqui sendo bem genérico, mas de uma forma geral, a responsabilidade civil, e você pode até citar outros exemplos, por exemplo, seguro de automóvel, que também tem responsabilidade civil lá. Sim, tem. A gente não espera que aquilo seja julgado para eu Aham. dizer que realmente é a culpa, né? Então a gente indeniza antes. Então isso pode acontecer no condomínio. Então a tua fala é importantíssima. No momento que ocorrer o problema, já aciona com o corretor para que a gente já possa tomar todas as ações no sentido de fazer o aviso de sinistro e averiguar, né? Se for o caso de ter, já sai a indenização. Legal. Ah, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Porque o momento em que acontece o sinistro, normalmente é uma situação ruim, né? O cliente, né, o segurado, ele já está aborrecido ali pela situação que aconteceu, e vai ter que acionar o seguro, né? E a gente muitas vezes não consegue, né? Ou a pessoa acaba não tendo uma boa experiência, por assim dizer, porque hoje tudo é a experiência do cliente, né? Então, como as seguradoras têm visto, né, em parceria com os corretores, esse momento da experiência do segurado no momento do sinistro, né? Porque ele ter um bom atendimento, uma boa experiência, uma indenização rápida, muitas vezes, é importante até para fidelizar esse cliente e fazer com que o momento do sinistro não seja também uma experiência negativa na relação com o corretor e com a seguradora, né? Com certeza, guardadas as devidas, né, diferenças, né, mas o sinistro ele acaba sendo um comercial do seguro, vamos dizer assim, né? Claro. Um processo que andou adequadamente, que foi satisfatório, esse cliente ele é fidelizado para sempre, né? Da mesma forma, quando eu tenho um problema decorrente a gente tem que entender o que aconteceu, e isso a seguradora faz muito, né? Que às vezes, muitas vezes através de pesquisa, ou até do reporte do corretor também, para entender o que deu errado naquele processo para a gente evoluir, né? Então, se a gente pensar da forma como era feito e como é feito hoje, isso já, eu posso citar a assistência como uma evolução nesse sentido, porque a assistência justamente busca aquele momento, vamos colocar uma situação de destelhamento, por exemplo, do condomínio, né? E às vezes você não tem condições naquele momento de resolver o problema. Claro. Né? Então, você vai acionar uma assistência, que é um atendimento 24 horas, para que a gente busque um prestador, para que vai lá e cubra aquilo provisoriamente até que o conserto ocorra. Ou numa situação de roubo dentro de um condomínio, que também acontece, e aí você tem a necessidade de contratar um segurança para dar suporte até que você possa se reorganizar. Também isso está dentro da assistência. Então, para nós, a experiência do sinistro ela tem que ser muito satisfatória, né? Porque realmente, quando ela não é, isso pode criar né, aquela história para sempre, né? Ah, eu não Sim. contrato seguro porque não resolveu. Mas eu gosto muito de pensar, né, que pela minha longa jornada de seguro aí, eu tenho muito mais momentos felizes que o contrário. Que Como eu bacana. trabalhei em várias áreas, né, histórias maravilhosas assim que a gente tem, que nutre o coração, justamente naquilo que eu te falei, de pensar que a minha profissão é uma profissão que também traz para a comunidade um bem, né, uma continuidade, né, uma satisfação aí E a do gente vê as produto. seguradoras desenvolvendo produtos, né? Sempre adequando, adaptando coberturas. E hoje a gente tem seguro bike, seguro pet, né? Trazendo, né, também seguros para novas tendências de mercado, né? E a gente tem vendido, inclusive no âmbito do condomínio, nossa corretora, né? Seguro bike, porque o camarada leva para o prédio uma bicicleta cara, né? E aí isso Sim. não vai estar coberto na apólice de seguro do condomínio. Então, a importância desses seguros complementares também na vida condominial, mas que precisam ser contratados de fato pela pessoa, né? É uma novidade mais recente do condomínio, é que muitos condomínios, né, estão agindo de forma sustentável, o que é excelente, investindo em placas fotovoltaicas, né, Uhum. e isso passou a ser coberto pelo seguro. Inicialmente, né, é um produto que surgiu no mercado, é como é Aham. que você lida com, No como é que seguro você do trata? condomínio, No seguro do que condomínio. legal. Não só no seguro do condomínio, Aham. residencial também tem, empresa também Bacana. tem. Então, essa é uma novidade que veio e que é um caminho, né? Quanto mais sustentáveis pudermos ser, melhor, né? Para
para a população, para o ser humano do modo geral. Salete, a gente já está se encaminhando para a parte final aqui do nosso BR Condos Cast. Tu vê, já passou quase uma hora, muito rapidinho, né? Mas a gente tem 2 momentos aqui com os nossos convidados, e o primeiro deles é o futuro em 1 minuto. E eu te pediria para te fazer, né, uma previsão de uma tendência para o futuro nesse mercado do seguro do condomínio, para daqui 5, 10 anos, com todas essas informações e com 35 anos de experiência nesse mercado, o que nós temos aí na frente? O que vai acontecer daí adiante? Eu acho que a gente vê a conscientização sendo cada vez mais forte, né? A gente vê também um processo principalmente ligado aí ao condomínio, de a gente ter uma fiscalização maior nessa questão, uma obrigatoriedade maior, né? Porque a gente está tratando de comunidades, porque o condomínio também é uma tendência hoje, não só os condomínios residenciais, como também os empresariais, né? E também existe uma questão que vai evoluir ainda nesse conceito, que é a situação das TIs, né, da tecnologia, que também está cada vez mais sendo usado dentro do condomínio, como na nossa vida de um modo geral. Nós vamos estar sempre nos reinventando, sempre buscando novas formas de fazer. E com a evolução do ser humano, com a evolução das tecnologias, a gente vai estar cada vez mais presente. Eu não tenho dúvida que o seguro é um dos produtos que vão crescer muito ainda no mercado. Nós ainda somos pequenos no Brasil. Representativamente somos pequenos. Eu acho que tem muito ainda para acontecer. E um outro momento, né, a gente sempre pede para trazer uma dica de leitura, uma dica de livro, 2 livros, que em algum momento foram importantes para você, ou que mudaram a tua vida profissional, ou te trouxeram um novo olhar, para compartilhar isso com as pessoas que também são profissionais nas suas áreas e que estão aqui assistindo o podcast, os nossos cortes, enfim. Olha, eu sempre fui uma leitora voraz, né? Gostava muito de livros. Hoje eu reconheço que eu mais vejo séries, filmes e documentários do que leio, por conta de tempo, né? Mas eu não seria coerente comigo se eu não citasse um livro que eu li na adolescência. É um livro chamado Mulheres, de Marilyn French. Acho que até gostaria de reler ele de volta e meia, né? Mas naquela época ele foi importante, porque se a gente pensar nos anos 80, que foi a época que eu li esse livro, eu fui criada num conceito de crescer e casar e constituir família, né? E esse livro ele me deu uma visão muito mais de ser humano, assim, de independência, de como mulher querer não só ter isso, mas ter a carreira. Eu sempre brinco que eu quis os 2. Então, esse livro é forte. Apesar de outros que eu li, mas na área de profissional, de psicologia, que são interessantes, esse me marcou fortemente. Muito bom, Salete. Muito obrigado desde já. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Excelente bate-papo. A gente poder bater esse papo aqui sobre profissão, sobre seguro, sobre condomínio e sobre o futuro da nossa atividade, né, no mercado de administração de imóveis, de administração condominial. Então, obrigado por ter aceitado o convite e estar participando aqui comigo. Valeu mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E com isso, pessoal, encerramos aqui esse episódio do BR Condos Cast, o podcast da BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. Agradecer muito aqui a Salete Monteiro, que trouxe toda essa experiência e know-how dela na área de condomínio. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha, acompanha aí na sua plataforma favorita de podcasts, acompanha também nas redes sociais da BR Condos, esse e os outros episódios e os outros conteúdos muito interessantes para o seu dia a dia na área condominial. E acessa também o nosso site, brcondos.com.br, e veja como que a BR Condos pode contribuir muito para a gestão do seu condomínio com inovação, tecnologia e principalmente com muita transparência e acompanhando o vencimento dos seguros. Com certo? certeza. Pessoal, muito obrigado e lembre-se, juntos estamos aí construindo o futuro do morar na vida condominial. Um grande abraço.